Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa reunião com Ele. Muitos têm dúvidas de quando ocorrerá a vinda de Jesus. Se antes da grande tribulação, se depois da grande tribulação, se no meio da tribulação. Ou seja, uma vinda meso, né? Existiam essas três linhas: pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Eu sou da linha pós-tribulacionista. Acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Por que eu acredito? Porque a Bíblia diz isso. Então não tem para onde a gente fugir. Aliás, tem, e a Bíblia mostra para onde que a igreja vai fugir. Eu até posso falar sobre isso nesse vídeo, mas o foco desse vídeo é falar sobre a vinda de Jesus, mostrar que a igreja sim vai passar pela grande tribulação, vai passar por esse período, e a nossa reunião com o Senhor Jesus se dará só no fim. Não é nem antes e nem no meio. Mas antes eu quero falar sobre um pouco dessa doutrina pré-tribulacionista. Essa doutrina foi criada em 1900 e alguma coisinha, não lembro bem. Posso pesquisar aqui. Eu vou pesquisar, gente, e a gente já volta. Gente, voltei. Achei aqui o que eu queria mostrar para vocês. Vamos vir aqui. As visões de Margaret MacDonald. A primeira propagadora da doutrina de um arrebatamento pré-tribulacional foi a jovem irlandesa Margaret MacDonald, em meados do ano 1830. Gente, a gente tem quase 2000 anos de igreja. A igreja a igreja primitiva, melhor dizendo, era pós-tribulacionista. Os discípulos eram pós-tribulacionistas. Ou seja, o primeiro século, a igreja acreditou na volta de Jesus depois da tribulação. No segundo século, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, quinto, sexto, sétimo, 18º. No século XIX, meado de 1800, que a igreja começou a adotar essa ideia dessa Margaret MacDonald, que ela não era nem teóloga, ela era nem pesquisadora bíblica, era uma membro de uma igreja irvingita, Igreja Católica Apostólica, não confundir com a romana, irvingita, ligada ao pregador Edward Irving. Suas visões eram conhecidas dos que visitavam sua casa. O jornalista cristão Dave Macpherson escreveu sobre o assunto. Temos visto uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação. Que revelação! Engraçado. Deus não revelou aos profetas, não revelou aos apóstolos, não revelou à igreja primitiva, mas revelou a ela. Que revelação sobre o Apocalipse ela teve. Vamos continuando. Vamos ver o que ele fala sobre a revelação.
uma revelação em particular em Port Glasgow, Escócia, no começo de 1830, ou seja, só aí que ela teve essa suposta revelação. O fato da doutrina ter surgido a partir de uma visão não a torna em si uma heresia. Entretanto, deve-se levar em consideração se essa tal visão é corroborada pelas escrituras, que deve ser de fato, deve ser a base de toda a doutrina. Segundo o artigo citado, Margaret pregava apenas uma parte dos crentes seriam arrebatados antes da grande tribulação. Foi o pregador John Nelson Darby que reorganizou a sua doutrina e dedicou a vida a propagar esse pensamento. John foi o fundador do grupo denominado Os Irmãos, e suas doutrinas em relação ao arrebatamento foram pregadas em setembro de 1830, na primeira Assembleia dos Irmãos em Plymouth, Inglaterra. A própria visão de Margaret é bem confusa, e alguns até defendem que não foi ela quem criou a doutrina, mas apenas fragmentos dela. A contribuição de John Darby. John Nelson Darby é considerado o pai do dispensacionalismo e futurismo modernos. Sua influência vai desde suas pregações e livros até a tradução da Bíblia, conhecida como Bíblia Darby. A principal contribuição para a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional foi a de que todos os crentes, não apenas algum deles, como pregava a jovem Margaret, deveriam ser arrebatados por ocasião da primeira parte da segunda vinda. Lembrando que foi Margaret MacDonald a primeira pessoa a dividir a vinda de Jesus em duas partes, uma antes da tribulação e outra depois. Foi ela que foi a primeira pessoa a criar essa doutrina, Margaret MacDonald. E depois John Darby, ele aumentou essa doutrina, e essa doutrina tem tomado conta da igreja hoje em dia. A igreja cristã no mundo, a maioria, crê num arrebatamento secreto, por causa dessa mulher, Margaret MacDonald. Ela criou essa doutrina. Mas eu te pergunto, essa doutrina é bíblica? Então vamos para a Escritura, para ver se essa doutrina é bíblica. Primeiro texto. 1 Tessalonicenses 4:10. Texto importantíssimo. Conecta a vinda do Senhor Jesus com a ressurreição dos mortos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, ou seja, mediante quem? Jesus. E este trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, na sua vinda, os que dormem dormir é coimao, morrer, os que estão mortos. Na vinda dele, trará em sua companhia os que estão mortos. Ora, ainda vos declararemos, por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum
precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra, dada a sua ordem, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ou seja, visível e totalmente audível, voz de arcanjo, trombeta de Deus, a última trombeta. Não tem como desconectar a trombeta, a sétima trombeta do Apocalipse, com essa trombeta aqui. É impossível desconectar. Tá tudo ligado, gente. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os seus mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse versículo aqui está completamente ligado com o vídeo que eu fiz sobre as duas ressurreições. Assistam o vídeo das duas ressurreições. Vejam o vídeo da primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns para com os outros, com estas palavras. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus é audível, voz de arcanjo, ressoada a trombeta, e visível. Porque Mateus 24 fala, Mateus 24, vamos achar o texto. Vamos achar. Falando sobre a grande tribulação. Texto falando da grande tribulação, né? E aí, ó. Texto chave, ó. Não tem como desconectar a vinda de Jesus à tribulação. Porque o texto diz, ó. Logo em seguida, a tribulação. Tilipsis, ato de prensar, imprensa, pressão, aflição, angústia. Isso é tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos firmamentos do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá visivelmente o Filho do Homem, Jesus, e todos os povos da terra se lamentarão e verão Jesus, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você quer texto mais claro que isso? Quer texto mais claro? Esse é o mais claro que eu posso mostrar para vocês. Depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, vindo com poder e grande glória, muita glória. Mas tem mais texto. Eu vou mostrar um último texto para fechar de vez essa discussão. Se é ou não é depois da grande tribulação. Só aí já deu para ver que é. Mas, se vocês querem, porque tem gente que fala que a igreja vai subir antes mesmo do anticristo aparecer. Então, vamos mostrar um negócio interessante para vocês. Aí então, se ficou alguma dúvida, vou mostrar agora para vocês. Irmãos, no que diz respeito
a vinda de nosso Senhor Jesus, em nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Por que Paulo escreve isso? Porque ele sabe que teria gente que se deturparia o pensamento com facilidade, que pensaria diferente com facilidade, que deixaria de agir pela fé, de agir segundo as Escrituras, iria crer nesses pensamentos desses falsos profetas. Então, por isso que ele diz a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Deixa eu voltar lá ao texto. Na nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, ou seja, nem fiquem perturbados, achando que os dias de Cristo já está perto. Porque quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, tendo chegado o dia do Senhor, ou seja, achando que Jesus vai chegar a qualquer momento. Jesus só chega a qualquer momento para quem morre, para quem falece. Aí sim Jesus vai chegar a qualquer momento. Mas para quem permanece vivo, o dia do Senhor tem que primeiro, aqui o que acontece? Qual que é a condição para Jesus vir? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, isso que a vinda de Jesus, sem que primeiro venha apostasia. A apostasia é o desvio da fé, o desvio da verdade, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Ou seja, o apóstolo Paulo vivia pregando isso. Os apóstolos viviam pregando que a igreja passaria pela tribulação, que primeiro o anticristo e a apostasia tinham que se manifestar. E agora sabeis o que o detém. O que detém? Isto o detém. A pregação da verdade. Quando a apostasia começar e o engano começar, aí vem o anticristo. Aí vem o anticristo. Muita gente fala que o que está detendo o anticristo é a igreja. Ou seja, a igreja tem que subir para depois o anticristo se manifestar. E não é. A pregação da verdade, quando ela ser completamente deturpada, as pessoas abandonarem a verdade e irem segundo fábulas humanas, ensinos de demônios, doutrinas de demônios, a apostasia vem e se manifesta o filho da perdição, o homem do pecado. E poucas pessoas pregarão a verdade, serão remanescentes pregando o verdadeiro evangelho. Então, a vinda de Jesus se ocorrerá depois da manifestação do anticristo, como diz em 2 Tessalonicenses, esse texto que a gente acabou de ler. Em 1 Tessalonicenses mostra claramente que a vinda do Senhor Jesus traz de volta os mortos à vida, ou seja, a ressurreição é no último dia. Lembra quando Jesus entrou lá para para ressuscitar Lázaro, e Jesus fala para Marta ou Maria que iria ressuscitar, e daí ela disse: sim, a gente sabe que
haverá a ressurreição do último dia, e Jesus fala, não é sobre essa ressurreição que eu estou falando? Ou seja, ali ela já sabia que haveria a ressurreição no último dia. Mas Jesus estava falando uma ressurreição naquele momento, que ele iria ressuscitar Lázaro de fato ali. E não na do último dia. Na do último dia é certo que Lázaro ressuscitará na vinda de Cristo. Mas ali ele estava falando da ressurreição naquele presente momento. 4 dias depois de morto, Lázaro ressuscitou. Então, a igreja vai ressuscitar e Cristo vai juntar essa igreja ressurreta, os mortos em Cristo, e os que estiverem vivos em Cristo também se reunirão com o Senhor nos ares. Ou seja, como que isso será um fato, digamos assim, secreto? Em 2 etapas. Não existe vinda do Senhor em 2 etapas. Dividir a vinda de Jesus não existe. A vinda de Jesus é visível, audível. Os mortos ressuscitam. As nações inimigas se lamentam ao ver o Filho de Deus vindo. Os ímpios vão se lamentar quando virem Jesus no céu, vindo. Ou seja, gente, parem de crer nesses ensinamentos de Margaret MacDonald, nesses ensinamentos errados, numa suposta visão que ela teve. Uma visão que quem deu a ela foi Satanás que deu a ela. Uma falsa visão, porque está deturpando as escrituras, deturpando os ensinamentos bíblicos. Tudo que vem contra a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, é obra do anticristo. Essa Margaret MacDonald, mesmo que ela tenha sido cristã, ela teve um ensinamento anticristão, porque ela foi contra o Evangelho, foi contra a verdade. Se você está crendo numa ladainha dessa, você está indo contra o verdadeiro Evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus. Eu te mostrei textos, não um só, mas vários, sobre isso, sobre esse tema. E se você continuar crendo assim, sinceramente não há o que fazer. Daí você pergunta, Luiz, mas como que a igreja vai passar pela grande tribulação então? Então todo mundo vai morrer? Não, nem todo mundo vai morrer, porque Deus tem um plano perfeito para a igreja de Cristo. E eu vou mostrar que nem todo mundo irá morrer. Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Essa mulher vestida de sol é uma simbolização, mulher em profecia, uma simbolização de igreja. Ou seja, essa mulher representa a igreja de Jesus. Viu-se no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa e 12 estrelas. 12 estrelas simbolizando os 12 apóstolos. Na cabeça, que se achando-se grávida, ou seja, Jesus compara sua vinda com a terra com dores de parto. E quando ocorre a sua vinda, já é a luz, né? Já é a grávida dando a luz quando Jesus volta. Então ele também faz essa alusão aqui dessa mulher essa mulher grávida dando a luz. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos, tribulação, para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, aí é a besta,
e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava-se a terça parte das estrelas do céu. Aí Jesus faz um time-lapse, faz tipo um remember, né? Daquilo que aconteceu lá na eternidade passada. O diabo arrastando as estrelas do céu, os anjos. Deus faz um remember disso. Está colocando aqui, nesse contexto aqui, as estrelas do céu, as quais lançou na terra. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão. Aqui, ó. Interessante que a profecia, ela vai e vem. Ou seja, ó, você vê como é. Deus mostra a igreja, essa mulher vestida de sol, a igreja com as 12 estrelas, ou seja, os 12 apóstolos. Ou seja, conecta com a igreja. E fala que ela estava em dores de parto, em grande tormento, né? Para dar luz. Daí vai, faz um remember lá do passado, mostra a queda de Satanás e seus demônios, mostra que ele terá conexão com as 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, ele que está por trás do reino do anticristo, do reino da besta, desse sistema que governa o mundo. Vem na profecia e fala sobre o filho varão, ou seja, faz a conexão também com Maria, querendo ou não, porque diz aí que um dragão em frente à mulher que estava para dar luz ia devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ou seja, também está falando de Maria e o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, aonde havia preparado um lugar para que nele forem sustentados durante 1260 dias. Aqui, ó. A mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentassem durante 1260 dias. Ou seja, essa mulher, essa igreja, vai ser sustentada no deserto por 1260 dias. E aqui Deus dá uma amplificação da visão. Primeiro ele fala do diabo contra a mulher de maneira resumida. E aqui Deus amplia a visão. Para vocês entenderem aqui, vocês têm que entender o seguinte, gente. Satanás, o diabo, quando ele foi expulso do terceiro céu, aonde está o Criador, ele foi arrojado para os ares. Ele não caiu diretamente aqui na terra. E tanto é que o apóstolo Paulo chama ele de o príncipe das potestades do ar. Ou seja, ele paira sobre os ares. Ele e todos os demônios estão nas regiões celestiais. Onde são as regiões celestiais? Nos ares. Ali onde é que está a atmosfera terrestre, onde passam os aviões e tal. Nesses lugares, onde são, por sinal, onde é avistamento de OVNIs, essas coisas. O que vocês acham que são os OVNIs, gente? São demônios. Sem dúvida nenhuma. São demônios. Porque os demônios estão nas regiões celestiais. Estão nos ares. Ou seja, o diabo está lá. Nos ares. E ele tem uma visão da terra.
ali de cima. Porém, quando chegar o tempo do fim, Miguel lutará com Satanás e Satanás será arrancado dessas regiões celestiais e não vai mais conseguir subir diante do trono de Deus. Lembra de Jó? Que Satanás estava de rodear a terra e chegava até o terceiro céu, tinha ainda o acesso até o terceiro céu para acusar Jó de dia e de noite, assim como ele tem acesso lá agora para acusar nós, os cristãos, toda hora. Ele vai perder esse acesso. Ele vai perder e vai ser lançado de uma vez por todas para a terra. Nem nas regiões celestiais ele vai conseguir. Então, no período da grande tribulação, Satanás vai ser arremessado para essa terra. Vai perder essa dinastia das regiões celestiais, dos ares. Vai perder esse chamado de ser príncipe das potestades do ar. E vai ser lançado na terra. Vai ser lançado na terra. E é isso que o texto está falando aqui, ó. Quando, pois, o dragão se viu tirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Aqui já está vendo que a mulher que deu luz ao filho varão não está falando de Jesus, mas está falando não de Jesus de forma corpórea, mas está falando que a igreja está dando a luz a Jesus. Como assim, Luiz? A igreja está dando a luz, está fazendo-se parecer com o próprio Jesus, gerando Jesus dentro de si. Ou seja, gerando o caráter de Jesus dentro de si. Ou seja, a igreja está ficando cada vez mais semelhante a ele. Gerando ele significa ser semelhante a ele. Pois o dragão se viu atirado para a terra e perseguiu a igreja, que está sendo cada vez mais semelhante ao filho varão, sendo semelhante a Jesus. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Por que fala duas, gente? Não é à toa que o texto fala duas asas. Duas vem de duas testemunhas. Ou seja, por ouvirem a pregação das duas testemunhas, a igreja vai voar até o deserto. É aqui, ó, nos lugares desertos, lugares ermos, que não tiver habitação do ser humano, ao seu lugar é aonde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, que é o texto que diz acima em 1260 dias. Mesma coisa. Aqui, ó. Aqui fala um tempo e metade de um tempo. Aqui fala aqui, ó. A mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, 3 anos e meio. Os 3 anos e meio finais, que é o período da grande tribulação, a igreja vai ser sustentada no deserto. No deserto. Fora da vista de Satanás, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, Satanás ainda tentar perseguirá essa igreja que vai fugir para o deserto, mas ele não vai conseguir, porque a terra, porém, socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e também têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, nesse momento ele desiste de perseguir a mulher, porque a terra protegeu a mulher, protegeu a igreja, e vai fazer guerra contra os restantes da descendência, que são as duas testemunhas. Esses sim vão dar sua vida em testemunho a Jesus, vão morrer pelo evangelho, vão ser martirizados, vão enfrentar a morte por causa de Jesus e do evangelho.
Mas a igreja vai ser sustentada no deserto, é lá. Ela vai ser livre até a vinda de Jesus. Vocês querem coisas melhores que isso, gente? A igreja vai ser sustentada assim como o povo de Israel foi sustentado no deserto, até entrar na terra prometida. Mesma coisa. O êxodo lá do passado vai se repetir em um novo êxodo. Eu já até fiz vídeo no canal sobre isso. Pessoal, eu quero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, continuem apoiando, comentando aqui, principalmente comentando, para fortalecer o canal para mais e mais pessoas, porque se vocês comentarem, o engajamento do canal sobe e mais pessoas vão ver esse vídeo. Compartilhe com quem gosta de estudar a palavra de Deus, gosta de se aprofundar nas escrituras. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz de Cristo, meus irmãos.